o mundo vai ser completamente diferente do que a gente imagina. Vai fazer parte do nosso cotidiano futuro ter os humanoides aí ao nosso lado. Por exemplo, hoje estamos vivendo a era do as a service. Tudo é as a service hoje em dia. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO da JLL e presidente do comitê de CEOs do WTC. É um prazer estar de volta com mais uma temporada do Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Muito bom estar novamente com você que nos acompanha por mais uma temporada do Conexão C-Level, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui você já sabe, a conversa é de alto nível, com importantes lideranças brasileiras e com especialistas que nos ajudam a refletir sobre as mudanças constantes que o mercado corporativo tem enfrentado e sobre o que podemos esperar do que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria da JLL e do WTC Clube com o apoio da ESPM. Muito bem, para bater um papo comigo sobre isso, temos ao meu lado Rubens Campos, vice-presidente sênior da Aftermarket Automotivo da Schaeffler, correto? Bem-vindo. Muito obrigado. Junto conosco também está Giancarlo Alcalay, professor de negociação e liderança na pós-graduação da ESPM e sócio da Boyden, um dos mais antigos escritórios de hunting do mundo. Como vai, professor? Bem, obrigado pelo convite. Boa noite. Rubens, antes da gente entrar no tema propriamente, eu gostaria que você apresentasse a Schaeffler para nosso público. Apesar de ter quase 80 anos de mercado e ser uma das maiores fornecedoras de componentes automotivos do mundo, nem todos têm a dimensão da importância da companhia. Vocês estão em 55 países, têm cerca de 120 mil funcionários, 100 fábricas e 34 centros de pesquisa e desenvolvimento. É isso mesmo? E fala também há quanto tempo você está lá e conta um pouquinho da sua história. Bom, obrigado mais uma vez, Washington, por estar aqui no C-Level. Importantíssimo para nós, acho que essa troca de ideias e também lá no nosso WTC Business Club, sempre trocando bastante ideias e trocando informações importantíssimas para o dia a dia do mundo dos nossos negócios. Bom, a Schaeffler, uma empresa alemã, familiar, né? 2 irmãos fundaram a empresa, eles fizeram a invenção de um rolamento para uma aplicação específica aí de diminuir atrito. E aí, quando essa empresa começou lá nos idos de 1946, esses 2 irmãos então fundaram essa empresa e aí começou a tecnologia do futuro realmente com esses 2 irmãos. Aí a empresa cresceu até os números que você comentou hoje, né? Nós somos especialistas na mobilidade. Temos aí agora, né, desde 1º de outubro do ano passado, passamos de 80 mil funcionários para 120 mil funcionários. A empresa fez uma aquisição grande, né? A Schaeffler sempre voltada para a mobilidade, seja ela urbana, industrial. Fez a aquisição de uma empresa chamada Vitesco, que é uma empresa voltada mais para a parte eletroeletrônica. A Schaeffler sempre foi mais voltada para a parte automotiva, industrial, mecânica. Então, esse passo é extremamente importante para nós. Então, se imagina, né, um monstro que já era de 80 mil funcionários, agora com 120 mil funcionários, e estamos nesse momento fazendo essa integração, né? Eu não vou dizer que seria sorte ou não, mas as 2 empresas são alemãs, né? Então, a Vitesco pertencia ao Grupo Continental. Foi feito um spin-off e aí o ano passado foi feita essa integração. Então a Schaeffler é uma especialista, né, no mundo automotivo da mobilidade. Somos fornecedores das grandes montadoras aí de todo o planeta e também no segmento industrial em várias empresas de grande porte. Então hoje, se vocês vieram para cá, como eu comento até lá no WTC, se você veio para cá de carro, moto, ônibus, caminhão, trator, navio, avião, tem um produto de altíssima tecnologia da Schaeffler lá. E quanto tempo você tem na empresa? Eu completei em abril 25 anos de empresa, né? Então foram vários anos de grandes, vamos dizer assim, integrações. Eu entrei, a Schaeffler, ela possui as 3 marcas, que é a marca INA, que foi a fundadora do negócio, dos irmãos Schaeffler.
E depois teve a Look, que é uma empresa de embreagens, que ela também foi construída pelos irmãos, e depois eles compraram a FAG. Então, quando eu entrei na Schaeffler lá 25 anos atrás, era só INA. Então, eu passei por todos esses processos das integrações de equipes e tudo mais, e de divisões dentro desse importante negócio. Interessante, isso é uma coisa em comum que nós temos. Eu passei 22 anos na Xerox, depois eu migrei e hoje eu já faço 10 anos na JLL. E essa é uma questão muito interessante, porque termos passagens longas por organizações, ela pressupõe um aspecto cultural muito forte. Compreender a cultura, a força e a importância da cultura. Eu entendo que ela é guia para muitas decisões e ela é o cerne das grandes organizações, né? Professor, como é que você enxerga o papel da cultura organizacional na gestão de times tão grandes, com pessoas em diversos países, com perfis tão diferentes? Bom, falando aqui como sócio da Boyden, onde a gente está em 49 países, né, diria que nas conversas que a gente tem semanalmente com C-levels, com investidores e com conselheiros de empresa, esse é um tema muito comum nas agendas, né? Uma empresa pode copiar qualquer coisa da outra, mas só não pode copiar duas coisas: a cultura e a marca. E a marca você tem 3 aberturas. A marca por si própria, que vai atrair um consumidor. Uma marca forte que vai atrair os stakeholders, que vai querer investir na sua empresa, que quer ser um fornecedor, que não quer ser um fornecedor da sua empresa. Isso te dá uma reputação. E outra coisa é quando a sua marca atrai e retém funcionários, que é um desafio que as empresas têm hoje. E aí, para você ser uma marca empregadora, você tem que ter uma boa cultura. Então, eu diria que o grande desafio hoje das organizações hoje é ter uma cultura voltada para a sua liderança. E quando a gente fala de uma empresa como a sua, que está em dezenas de países, isso é muito mais complicado, né? Porque você tem valores e propósitos que vêm da organização na casa matriz, que ela tem que ser adaptada a cada país. Ela não muda a essência, mas ela precisa mudar, porque o modelo mental alemão não é o mesmo modelo mental de um brasileiro, de um argentino, de um americano. Então, isso é um ponto muito importante. E aí é um desafio, Washington, de você achar executivos que têm experiência multicultural. Porque a pessoa, às vezes, ela é muito boa no que ela faz no país dela, mas fazer esse cross-border é muito difícil. Então, a executiva que tem essa experiência, que vai isso ao longo dos anos, né? A gente sabe, tem até um termo cunhado por um consultor que você fala de nômade global, que são essas pessoas que nasceram em famílias em que o pai foi um adido militar, foi um embaixador, foi um expatriado, foi um jogador de futebol. Então, essa garotada, ela passa por diversos países, diversas escolas, e ela tem que se adaptar. Então, hoje, quando a gente faz alguns recrutamentos para determinadas posições, a gente olha para esse passado, porque a gente sabe que esse pessoal consegue se adaptar em cenários diferenciados, mas principalmente se conectar com uma outra cultura, em detrimento da dela. Então, são temas importantes, mas leva tempo para você chegar nesse nível, né, de conhecimento, né? Olha, muito interessante esse tema, porque eu estava pensando aqui, refletindo um pouco enquanto te escutava. Uma parte muito interessante é, claro, na alta liderança, talvez esse contexto seja mais próximo. Quando a gente imagina a sua empresa, que tem 120 mil pessoas, você provavelmente tem pessoas de todas as gerações. Então, um primeiro aspecto que também traz um pouco mais de complexidade para a gente é lidar com gerações distintas em ambientes de trabalhos que são comuns. Além disso, tivemos a pandemia, que trouxe o home office como uma realidade que se incorporou à nova forma de trabalhar. E eu não sei se vocês estão passando por isso, muito provavelmente você esteja passando por isso também, Rubens, que é as empresas começaram a exigir mais retorno aos escritórios. Eu tenho uma percepção, na própria JLL, nós fizemos alguns estudos mostram que as empresas estão optando pelo caminho de 4 em 1. 4 dias no escritório, 1 dia fora. E a gente saiu de todos os dias fora, 1 ou 2 dias dentro da empresa, 3 dias dentro da empresa. Agora há uma pressão de alguma forma para esse retorno. Como é que você lida com isso? Qual é a sua visão sobre essa mudança e como é que vocês estão enfrentando essas questões dentro da Schaeffler? É um importantíssimo tema, Washington, porque principalmente eu acho que a questão do home office ou pós-pandemia tem 2 situações. O que é o pessoal administrativo e o que é uma fábrica.
a fábrica, nós podemos dizer que não tivemos o home office, não existe home office para pessoal de produção. A gente lembra bem, né, que quando começou a pandemia e principalmente todo mundo estava em casa e a gente começou a comprar mais por internet, né? Então a gente acabou esperando lá chegar a sua mercadoria em casa. Então alguém tinha que trazer, alguém tinha que dirigir o caminhão e alguém tinha que produzir o produto. Então nós na Schaeffler, logo no início da pandemia, mantendo todos aqueles protocolos que foram orientados na época para que se evitasse ter a Covid, nós tivemos a nossa produção funcionando. Pra você ter uma ideia, lá em março, abril de 2020, a gente ficou praticamente, vamos dizer, 15 dias parados, a fábrica, né? O administrativo estava em casa 100% home office, mas a fábrica produzindo normalmente. Então, inclusive no próprio ano de 2020, porque a gente teve, acho que, vamos dizer assim, a grata sorte da Schaeffler aqui no Brasil estar muito voltada para o ramo automotivo, o automotivo foi considerado item prioritário, né, que você tinha que manter ambulâncias funcionando, caminhões, bombeiros e tal. Então, quer dizer, o nosso negócio continuou andando. Hoje, na Schaeffler, após a pandemia, foi definida uma política Américas, onde nós temos 3 dias no escritório e 2 dias de home office. Então, tem toda uma política onde a gente define, a gente não pede para que o funcionário não fique 4 dias em casa, vamos dizer, sexta, sábado, domingo, segunda, né? Então, a gente faz o líder da área, ele coordena os funcionários para que todo mundo consiga ter os seus dias de home office. Mas, assim, o que a gente tem percebido, como você falou, né, de 4-1, grandes clientes nossos, próprias montadoras, na parte administrativa, ou os nossos clientes distribuidores, a maioria deles estão em 100% já presencial, né? Eles estão tendo essa necessidade de ter os times ali conectados, né? E para nós, na Schaeffler, a gente entende o seguinte: a integração do time, seja ela em qualquer lugar do planeta, mas assim, a integração física do time, junto até com produção, R&D, todas essas divisões, é muito interessante você ter esse contato diário aí das pessoas se encontrando no negócio, até para tocar projetos importantes. Professor, eu queria te escutar também com relação a isso, porque acho que você tem uma experiência riquíssima, né? Você lida com startups, você lida com conselhos, você faz hunting de executivos de alto nível e você também tem alunos e pessoas que estão no mercado, que vão voltar no mercado. Você lida basicamente com uma variedade de A a Z. Como é que você vê, o que você está ouvindo, o que você está escutando, e que conclusões você poderia trazer para nós com relação à sua experiência com essa diversidade tão grande de pessoas? Está muito alinhado com o que você falou, né? O que a gente vê é um 4x1 e evita-se a segunda e a sexta. Então, você tem que se virar entre terça, quarta e quinta. O que tem também são empresas que querem fazer uma racionalização. Então, por exemplo, se eu puder economizar 10 ou 15% da minha metragem quadrada, eu vou ter uma economia razoável. Aí, principalmente de racionalização. As grandes empresas estão todas nessa mesma linha. A própria faculdade também, ela privilegia... A faculdade também tem um IAD, né? Mas se privilegia a convivência. Porque os estudos mostram que quando você não está junto, a sua cultura ela começa a debilitar. E uma coisa que você estava falando no comecinho na questão geracional, a gente está vivendo uma época muito rica, que logo, logo vai passar, que você não tem no mercado gente que é baby boomer, né? Até agora os milênios e vai vir agora outras gerações, né? E aí saber transitar é o grande desafio, né? Porque o pessoal de uma geração anterior vai para o escritório normalmente e para ele faz sentido, né? Mas as pesquisas mostram que se você tem uma liderança geracional, né, tanto o mais novo e o mais velho consegue se relacionar, você pode aumentar em 35% a sua produtividade. Então, é muito importante a questão da relação da geração e estar junto, porque se você não está junto, você não consegue passar. E a gente estava falando um pouquinho do nosso bate-papo, né? Que essa dificuldade que tem da formação de novas lideranças. E aí, se você tem uma liderança que ela não vive o dia a dia, não tem como você poder passar para ela a experiência, né? Então, mas na sala de aula, como a gente aqui na faculdade, a gente vai do graduando até o executivo, no plano executivo, a gente tem um pouco de tudo, mas eu diria que, no geral, essa é uma prática que logo, logo ela deve sumir do mercado e ficar todo mundo 100% no escritório e talvez nas faculdades também. Interessante, né? Os movimentos pendulares, né, que a gente vive, como as coisas
É impressionante a quantidade de mudanças que a gente vem sofrendo no espaço de tempo tão curto, né? Eu acho que a gente nunca viveu no espaço de tempo tão curto tamanha mudança na sociedade, na forma de se relacionar. Eu me recordo que quando tivemos a pandemia, eu fiz alguns turnarounds na minha vida. E eu comecei a me especializar em fazer turnarounds. A lógica do turnaround é uma empresa está doente, o mercado está sadio, você vai trazer a empresa de volta para ela ser saudável. E, de repente, eu estava trabalhando na JLL, uma empresa super saudável, e o mercado ficou doente. Olha a lógica, a dimensão, como é que muda. Nós todos, na nossa grande maioria, trabalhávamos em empresas saudáveis e a gente passou a ver o mercado doente. E essa revolução faz você inverter completamente a sua lógica de como é que você trabalha, como é que você pensa e criar novas formas de trabalhar. E dentro dessas novas formas, eu vou fazer um shift agora para a indústria, porque a tecnologia está revolucionando numa velocidade extrema, né? A gente sabe que tem sempre o tempo da tecnologia, a adoção da tecnologia e o aprendizado. Ela vai em ondas distintas, mas a questão de robótica e humanoides, como é que está esse ponto? Como é que está acontecendo na Schaeffler? Esse é um ponto, acho que é o que está se falando mais agora, nesse momento. Vários estudos são feitos, né? Existe, acho que duas situações, né? Quando a gente começou a falar lá atrás de você ter robôs nas fábricas, né? Então, falar, não, então as fábricas vão diminuir a quantidade de funcionários, vai ter um alto índice de desemprego, porque você está robotizando a sua planta. Hoje nós temos, na nossa planta aqui de Sorocaba, ou nas outras plantas do mundo, nós temos robôs que fazem determinadas funções. Aquele trabalho que é extremamente repetitivo, que não agrega nada para você ter uma pessoa lá fazendo isso, ou problemas de ergonomia, né? Você tem movimentos que uma pessoa vai fazer dentro de uma área produtiva que ele vai ter uma lesão. Então, para isso, você põe um robô. E agora nós estamos caminhando já a indústria 4.0, toda a inovação tecnológica. Nós somos uma empresa de tecnologia e a Schaeffler está indo para os humanoides também, né? A gente tem uma divisão nossa especializada nesse tipo vamos dizer, de novas tecnologias, e nós estamos falando de humanoides não somente para trabalhar dentro da nossa empresa, mas também hoje nós já somos fornecedores de produtos e rolamentos e outros tipos de produtos para os humanoides que vão trabalhar em algumas outras fábricas aqui do segmento ou de outro segmento. Então, assim, existe uma tendência bastante grande de ter agora, falando geralmente de humanoides, mas assim, sem aquele receio de que a gente tinha no passado de que um humanoide vai substituir uma pessoa dentro de uma produção ou dentro de um hospital, seja lá onde for. Então, quer dizer, realmente vai fazer parte do nosso cotidiano futuro ter os humanoides aí ao nosso lado. Essa questão, as inovações estão transformando completamente. Eu vou pedir daqui a pouquinho ao professor para responder, mas eu queria manter essa já como em volta de como você ponderou essa questão dos humanoides, essa questão toda da robótica, existe a questão da preparação das lideranças. Como é que vocês trabalham, como é que vocês lidam com preparar as novas lideranças para lidar com esse ambiente volátil, futuro, híbrido que a gente está vivendo? Hoje, dentro do grupo, né, de novo, né, 120 mil pessoas, multicultural, mas a gente tem um trabalho extremamente importante de manter as lideranças vivas nesse conceito da tecnologia e da inovação. A gente tem vários programas internos, um deles é o Tech Day, onde a gente chama as montadoras, por exemplo, alguns dos nossos clientes, para virem para dentro da fábrica para conhecer as nossas novas tecnologias. Várias montadoras, claro, elas já têm conhecimento do que acontece lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, mas aqui no Brasil nós temos um conceito importantíssimo, que no mundo automotivo existe a coisa do conceito local. Então as montadoras querem receber os produtos localmente. Então é importantíssimo ela saber que tipo de tecnologia hoje a fábrica tem. Os líderes, eles são os responsáveis também, outro programa que nós temos interno dentro da fábrica, onde todas as divisões, elas mostram o que elas têm de mais tecnologia. E para isso, os líderes de cada uma das áreas são responsáveis por apresentar ou de chamar até nossos fornecedores para apresentar essas novas tecnologias. Então, quer dizer, eles vão dar aula praticamente para todos os funcionários da Schaeffler. É uma semana de tecnologia, onde todos os funcionários passam por essas áreas de tecnologia e onde os seus líderes ali eles vão fazer essa explicação. Esse detalhe também, o que acontece, nós temos outro também que chama a tecnologia do futuro, né? Onde
a gente incentiva a liderança a fazer treinamentos, cursos. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 150 funcionários hoje brasileiros fora do Brasil. A gente incentiva que principalmente os maiores talentos nossos, eles participem de projetos muitas vezes não ligados à sua especialidade, justamente para mudar o mindset daquele dia a dia dele e aí ter uma experiência diferente e ele conseguir voltar como sendo um próprio líder. Mas assim, tem várias atividades que são feitas dentro do grupo. As principais delas, inclusive os nossos conceitos, né, que é inovação, excelência, paixão e sustentabilidade, a gente procura com que todos os líderes participem de programas internos importantes. Um deles que a gente tem que chama Geração Schaeffler, onde a gente coloca todos os níveis de supervisão até a alta diretoria participando. Já tem 12 anos esse programa, Geração Schaeffler, onde eles participam de várias atividades, de vários tipos de treinamentos com consultores externos para falar de sustentabilidade e outros assuntos do nosso dia a dia. Então, quer dizer, a formação do líder realmente incluindo a parte de home office e tudo mais. Muito interessante. Eu queria ouvir o professor também, porque eu consigo ver nas grandes organizações uma preocupação e um trabalho bem estruturado, na grande maioria das vezes, no desenvolvimento de talentos para ocupar posições de liderança. De novo, o seu background aí, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e também qual é a sua perspectiva lidando com tantos jovens também. A liderança, ela é um desejo forte das novas gerações. Eles mudaram muito essa perspectiva de liderança, eles têm outros valores, outra percepção de mundo. E como é que a gente lida? Eu ouvi recentemente que o grande problema do mundo é liderança. Eu não sei se o professor concorda. Eu queria ouvir um pouquinho a sua perspectiva sobre isso. Não, ela é. E tem uma tendência aqui, que é o que está acontecendo na sua empresa, que a gente chama de empresa educadora. O que significa educadora? É tanta tecnologia que está chegando que as escolas não conseguem formar, por diversos motivos. Então, a empresa precisa também fazer essa parte de educar. Pode ser em tecnologia ou também pode ser em liderança. Sim, a gente tem comentado com os nossos clientes que nos próximos 14, 15 anos a gente vai viver um gap de liderança muito, muito grave nas empresas que não estão cuidando da futura liderança. Agora, só que tem um detalhe que é o seguinte, que isso é um papel do conselho de sócios e do conselho de administração. Uma coisa é você ter uma empresa com motor 1, que você está aqui trabalhando. Outra coisa é você olhar o motor 2, que é o futuro da companhia. Na hora que você fala para o futuro da companhia, quem você está preparando hoje não é o cara que vai assumir aquela empresa. Então é um desafio também, porque a gente está preparando pessoas para o motor 1, para o que está acontecendo agora. E eu tenho casos agora em que a gente está numa empresa muito grande, global, que deverá substituir o CEO dentro de algum ponto. E a pergunta é, qual é o perfil? Se for o perfil de hoje, a gente vai entregar a pessoa não com o fit daqui a 3 anos. Então, mas essa é uma visão que tem que vir do conselho, não vem da gente que está aqui na filial, né? Então, esse é um desafio muito grande, mas voltando para o dia a dia, seja no motor 1 ou no motor 2, essa questão da liderança, ela é crítica. Realmente, os jovens, no geral, têm um modelo mental diferente do nosso. Porém, o jovem, ele quer o jogo limpo. Então, a gente tem trabalhado com os clientes o seguinte, você tem o pacote de benefício de salário, mas tem uma coisa que chama-se salário emocional. O salário emocional é aquele que liga o cara no propósito da empresa, entendeu? Não é propriamente o dinheiro que vai levá-lo, que vai deixá-lo, mas é o propósito, como que as coisas são feitas de maneira clara. Então, por exemplo, se uma empresa faz uma avaliação de 360 graus de maneira séria, entre gestor e liderado, você faz um PDI sério, aonde parte da empresa, parte da pessoa e o chefe se sente responsável pela tua formação, as coisas começam a mudar, porque ele começa a ser escutado e vê que tem ali muito claro como é que é o processo. Mas o fato é o seguinte, não é à toa que na sua indústria, né, 4.0 ele vai acelerar por diversos motivos, e a IA também ela vai substituir muita gente no escritório também. Então, o jogo vai estar muito do médio para cima daqui a um tempo. Mas o que a gente vai fazer com essa massa? Para terminar aqui, não à toa que Microsoft, IBM, todas essas companhias, elas estão colocando bilhões de dólares, fazendo cursos gratuitos, para fazer uma contrapartida, porque
É claro que a tecnologia ela vai mudar o shift de emprego. Então, fala assim, bom, então deixa eu fazer a minha parte e educar as pessoas, né, de alguma maneira para ter acesso. Então, a gente tem uma mudança muito grande. E, para encerrar, a gente que está aqui numa escola de primeira linha, a gente vê a preocupação das empresas, né, criando programas, ou incentivando ou criamos programas fechados, que nem vocês, trazendo, né, o seu jovem executivo, ou médio, ou sênior. E também aqui a gente tem os programas executivos, onde tem muito empresário, que são pessoas que também estão correndo atrás de como é que vai ser Porque o fato é o seguinte, o que a gente tem de modelo de negócio hoje não vai ser igual dos próximos 10 anos. Se a gente voltar, espero que voltemos daqui a 10 anos, o mundo vai ser completamente diferente do que a gente imagina. É interessante, né? Essa questão de modelos de negócio, o professor seguramente sabe disso. Eu lembro que quando a gente falava de terceirização, nós falávamos, você terceiriza tudo aquilo que não é core, porque core tem que ser mantido com a empresa. Aí a gente vê as plataformas. A lógica da plataforma é que tudo que é core, eu sou um canal em que eu conecto entidades distintas, mas a competência core, o Google é produzido por nós, material, produção. É interessante como essa mudança, quando você fala de mudança de negócio, a gente já tem algumas perspectivas. Por exemplo, hoje estamos vendo a era do as a service. Tudo é as a service hoje em dia, tudo se configura de alguma forma em receita recorrente e tudo mais. Mas existe um aspecto muito importante nesse contexto todo, e principalmente para os jovens, quando você fala dessa questão do propósito, e a sustentabilidade é um aspecto muito relevante nesse sentido todo, né? Como é que vocês estão adaptando as suas cadeias de valor? Como é que esse assunto de sustentabilidade é vivido por vocês e o que você poderia contribuir para nós em termos de o que vocês estão fazendo? E a gente sabe que a Europa, até por ser pelas crises, pela guerra, pela escassez, ela sempre esteve mais adiantada quanto ao assunto da sustentabilidade. O que você está trazendo de lá para cá para o Brasil que pode contribuir para nós? O tema sustentabilidade, nós temos 4 pilares lá, que é sustentabilidade, inovação, paixão e excelência. Então, a sustentabilidade é um deles, e esses 4 pilares, vamos dizer assim, a sustentabilidade é um deles, eles são parte do que a gente tem todo ano, que chama Schaeffler Award, onde todos os talentos da empresa, ou todas as pessoas, os funcionários da empresa, eles podem mandar os seus projetos para serem avaliados, e depois, nessa época, daqui um mês mais ou menos, nós vamos ter oficialmente a entrega do Schaeffler Award para os prêmios, e um dos pilares é a sustentabilidade. A Schaeffler já trabalha há muitos anos no tema sustentabilidade, começou lá atrás com energia, como a gente faz economizar energia, e depois passou para a parte agora, alguns anos aí da parte da água, né? Então, por exemplo, a Schaeffler ganhou um prêmio desse Schaeffler Award por Zero Waste, né? Então, a gente tem um processo de não tem o Zero Waste lá, né? E é o que a gente também trabalha hoje, a parte de sustentabilidade da economia da própria água, mas também agora nós estamos falando dos materiais de matérias-primas verdes, né? Então, hoje nós já temos fornecedores que produzem o aço. Nós somos um grande consumidor de aço. A gente procura trazer os fornecedores de aços que ele tem uma pegada de carbono menor, né? Então, assim, hoje, por exemplo, quando você compra uma passagem de avião, vai lá escrito quanto que foi de emissão de CO2. Então, hoje a nossa produção ela é muito voltada a quanto que a gente consegue fazer menos emissão de CO2. Então, é muito voltado aí para a questão de como que a gente consegue melhorar o planeta, né? Mas manter uma fábrica funcionando com alto nível de rendimento, mas não tem mais aquele modelo da fábrica que soltava fumacinha, né? Antigamente, você identificar uma fábrica, tinha uma fumacinha. Então, isso já não existe mais há muitos anos, né? Então, justamente estamos nessa... A sustentabilidade é um dos principais pilares nossos lá. Professor, esse é um tema muito forte na sala de aula. Sustentabilidade, engajamento, como você falou bastante de propósito, né? E é interessante que ele falou de paixão. Eu acho que a paixão é como se fosse, talvez seja que conecta essas duas coisas. Eu não sei se é assim que vocês... As 3 coisas, exatamente. E como é que é isso na sala de aula? As novas gerações, qual é o engajamento real deles com essas questões? Diria que a nova geração ela é engajada, mas não necessariamente as pessoas querem pagar por isso. A gente também tem que colocar no tabuleiro que as pessoas acham bacana, mas tudo isso tem um custo. Mas, no geral, sim, e as empresas precisam trabalhar com essa visão. Porque eu acredito que
a gente era de uma geração que a qualidade total era muito importante. Até fazer propaganda, ninguém mais fala se tem ISO ou não, porque isso já virou normal em qualquer organização há 20 anos, 30 anos. É essa tendência que vai acontecer também com a ESG. Ele continua forte, eles estão nos programas, até porque, independente da empresa, o teu cliente vai exigir isso. Na indústria dele, um carro tem 4.500 peças, né? Um carro a combustão, um carro elétrico 500. Não entra uma peça se não for homologada. Não entra uma peça no avião se não for homologada. Então, todo o desenvolvimento de produto que vocês fazem já vem de uma série de regras que foi aprovado no mundo todo. E aí aquela história, né? Os próprios governos já exigem esse tipo de qualidade, de sustentabilidade. Então, assim, é uma regra que não tem como pular fora. Não tem como pular fora, né? Então, isso já está virando, eu diria que, não digo que ainda normal, mas ele vai entrar no dia a dia, né, da sociedade. Como o senhor fala muito de IA, de tecnologia, quanto que isso vai virar, essa é a agenda do dia a dia, o ESG, aos poucos, ela vai ser integrada de uma maneira, mas continua muito forte dentro dos nossos programas. Quer complementar? Não, é só a questão, né? A gente fala do CO2, né? Que hoje é a grande, vamos dizer, o vilão, né? Do momento. E dentro dos projetos nossos da Schaeffler, recentemente a gente abriu um novo centro de distribuição. E quando a gente foi fazer o projeto, né? Onde que nós vamos colocar o nosso centro de distribuição? A fábrica está em Sorocaba, a gente tinha um que era em Sorocaba. Então, quanto que um caminhão transportando produtos de Sorocaba até São Bernardo, ele emite de CO2 por ano? Então, chegamos à conclusão que temos que ter aí um centro de distribuição a 40 quilômetros, um raio de 40 quilômetros para que tenha menos emissão de CO2. Né? Quer dizer, essa preocupação é realmente o dia a dia das empresas, né? Uhum. E, assim, nessa linha das preocupações das empresas, e a gente volta sempre ao aspecto de liderança, e dentro desse aspecto de liderança, há esse chamado ambidestria, que é essa capacidade de você lidar ao mesmo tempo com a inovação, fatores de sustentabilidade, e você criar dentro da sua organização, e você lidar com o core business, lidar com o dia a dia. Como é que vocês lidam com essa questão você falou há pouco de a liderança não do momento, você usou um termo, motor 1 e motor 2. A forma da gente, de alguma forma, prever o futuro é você criar o futuro de alguma forma, né? Existe a possibilidade de a gente utilizar metodologias, estruturas, inovação para a gente criar, e você consegue mudar o seu presente porque você está criando um futuro a partir de... Como é que vocês lidam com essa variável? Porque eu vejo, e nós temos muitos exemplos de empresas que têm falhado nessa tentativa de criar, dentro da sua própria estrutura, um modelo de inovação, enquanto o cash call é sustentado pelo core businesses. Isso, ao longo do tempo, grande parte das empresas tem falhado. Existem excepcionais exemplos, mas são poucos. A grande maioria tem tido dificuldade. Como é que vocês lidam com essa questão dentro da Schaeffler? A questão de liderança, acho que é um tema complexo já há muitos anos, né? Mas o que a gente tem visto pelas novas gerações, a gente tem que fazer um trabalho mais árduo, vamos dizer assim. Eu acho que há um tempo atrás, aí, há uns anos atrás, o próprio funcionário ele já se sentia mais ou menos sendo formado para ser um futuro líder, né? Eu acho que agora tem que ter muito mais uma conversa com essa geração mais moderna, tem que deixar um pouco mais claro para ele que ele vai ser um líder e nós temos que investir nessa liderança deles. A gente engaja muito hoje as nossas jovens lideranças em projetos importantíssimos, né? Então a gente procura de maneira bastante, mantendo até um certo currículo de como a gente fazer esse passo a passo, de engajar esses jovens. Existem inclusive questões de feedback, né? Os feedbacks que a gente dava no passado era diferente a recepção do feedback, as pessoas aprendiam com o feedback e eu em frente. Hoje em dia, dependendo do nível do feedback que você dá, você pode criar até um problema. Então, assim, hoje o que a gente faz lá é principalmente engajar esses jovens talentos, e são vários, e a gente percebe que vários desses jovens talentos, eles querem ser líderes, eles estão interessados em ser líderes, e aí eles estão muito próximos de várias gerações, né? Então, assim, eles querem aprender.
E agora, tem alguns que a gente já sabe que não vai. Mas assim, a gente engaja eles em projetos, mas projetos profundos, né? Que vão de A a Z, realmente, para ele conseguir fazer toda entregar um projeto completo, tendo que ter a administração de várias pessoas, né? Então não é simplesmente ele vira lá o líder de um projeto e simplesmente delega, não, ele tem que realmente ter o conhecimento e o dia a dia para poder realmente entregar o projeto como deveria ser, né? Interessante, vocês falaram várias vezes em engajar, e eu me recordo que uma das dificuldades que eu, inclusive, passei, e eu passei a tomar até mais cuidado nessa avaliação do que eu fiz com o meu time, foi como tem muita informação voando na organização o tempo inteiro, sem ser previamente qualificada, porque as mudanças acontecem o tempo inteiro, a gente está completamente tomado de informação. A gente passa a cascatear mais do que engajar. Sai uma coisa do board, ela desce sob a forma de cascateamento, não de engajamento. Eu acho que a nossa capacidade hoje de escolher e definir aquilo que é relevante e transformar na linguagem das pessoas é um desafio enorme da liderança. Eu conversava esses dias com um grupo de pessoas sobre quando você fala com alguém que está numa conta, que toca uma grande conta, e você disser para ele que DSO, cash flow, cash conversion é uma coisa importante, talvez ele não consiga entender que isso é uma linguagem do board. Mas se você disser para ele a importância dele receber o dinheiro, ele faturar na data correta, e receber o dinheiro do cliente na data correta, ele está fazendo essas três coisas. Mas na linguagem dele, que é você traduzir, e aí você falou muito bem sobre a questão do propósito. Isso me remete a uma pergunta que acho que ela é meio cascuda, mas eu não sei se o professor vai conseguir fazer esse sumário. A gente vive atrás de frameworks, né? Mas enfim, o que as novas lideranças, que habilidades e competências têm que ser desenvolvidas pelas novas lideranças nesse mundo bunny que nós estamos vivendo? Bom, a gente contrata pelo hard e demite pelo software. O software ele vai ser importante, porque cada vez mais, quando você entra numa fábrica ou algumas empresas, tudo vai estar automatizado. Então, ou seja, as pessoas realmente elas vão ter que estar envolvidas em coisas mais racionais, mais lógicas, né? E aí a diferença, porque assim, hoje você tem informações da empresa que é 24 horas, então você não precisa fazer nenhum PowerPoint, não precisa fazer nenhum cálculo, tudo está ali. Tudo está ali. Então você tem que ter uma capacidade analítica mais aprofundada. E aí, como você falou, alguns feedbacks há 20 anos atrás tinham um tom que não tem hoje, né? Então, realmente vai ter que saber trabalhar, e tem um detalhe da questão geracional. Então, a mentoria não é só nós sêniors com o pessoal que está vindo, mas a reversa, que é muito importante. Então, e uma coisa que a gente comentou antes, né, do nosso bate-papo, é essa questão da geração entregadora, de entregar a tarefa, não de ser líder. E essa garotada, ela tem uma outra visão de como se relacionar. Então, eu diria que nós temos uma missão muito, muito, muito importante, porque essa geração que vai assumir daqui 20 anos, depende da gente. Depende da gente. E a gente também precisa esticar o nosso olhar para daqui a alguns anos, né? Então, ou seja, como é que a coisa vai acontecer? Uma coisa é certa, a empresa precisa parar de pé. Se não tem ROI, se não tem cash, a empresa vai quebrar. Os jovens sabem disso. A questão é que ele quer fazer isso de uma outra maneira. Vou dar um exemplo para você. Semana retrasada eu estava almoçando com o VP de uma grande empresa global e eles estavam contratando os estagiários. Programa tudo correto. E dentro do programa, o estagiário é entrevistado por um líder. Pode ser um líder de 25, de 30, 40, 50 anos. E no final é feito assim, olha, você vai aprovar. Ah, mas eu não quero entrar. Por que você não quer entrar? Ah, porque eu não gostei da pessoa que me entrevistou. Então, assim, claro que tem que fazer um filtro para você entender o que está acontecendo. Também serve, né, para você entender o que está... E é engraçado que aqui mesmo na faculdade, os alunos têm um grupo deles. E o que acontece? Então, quando surge uma posição, eles falam entre eles. Eles não perguntam se a empresa é legal. Você conhece o fulano daquela empresa? Ah, conheço. Ele é legal? É. Aí o cara vai. Não, não gosto do cara. Aí o cara nem participa do processo. Então, assim, para a nossa geração isso não existe, porque a gente era engajado, ia fazer as coisas.
Então, a gente tem que entender que essa geração pensa completamente diferente. O nosso modelo mental, ele não atrai e não mantém. Então, se a gente também não faz esse esforço de conversar com o pessoal, entender o que está acontecendo, mas é óbvio, né? Não dá para a gente abraçar a árvore. Né? Existem as coisas que são... Então, é esse desafio. Mas eu acredito que tem muitas empresas que estão fazendo isso. Eu só queria comentar uma, que é a Amazon. A Amazon ela é uma empresa que ela consegue fazer o seu desenvolvimento de diversos produtos, né? Só que ela vai separando o motor 1 no motor 2, né? Quem está no motor 2 está numa outra realidade, em outra remuneração, em outra velocidade. Quer dizer, é a inteligência do fundador e dos seus acionistas, né, de separar, né, e dar gás para aquilo que ainda vai acontecer. Então, por isso que é uma empresa de sucesso. Né? Bem, eu creio que estamos quase no final da nossa conversa, que, aliás, é sempre, né, ela está ficando no melhor momento. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber de vocês dois. Essa pergunta é, se vocês tiverem a resposta, eu compro o livro. Qual é o perfil do líder do futuro? Excelente pergunta, hein? Olha, acho que vai ser uma combinação do que a gente tem hoje dentro de uma organização. Você tem gente de várias idades, de várias nacionalidades, de várias culturas. Eu acredito que o líder ele tem que estar preparado para conviver com essa... Hoje a gente tem uma massa de informação, como você mesmo falou, né? Mas acho que o principal é a integração e o convívio das pessoas. Né? A gente conviveu aí 4 anos aí mais ou menos distantes um dos outros. E eu acho que o que está fazendo a diferença hoje, e as empresas estão cada vez mais próximas, quer ter as equipes próximas, né? E ter as equipes próximas, tem que ter um líder que faça com que as equipes estejam próximas, tem que celebrar, você tem que vários momentos da empresa que estão bons, que estão ruins, mas você tem que estar com a equipe sempre junta. Eu acredito que o líder do futuro vai ser justamente essa pessoa que consegue juntar as várias gerações, pensando na tecnologia, pensando no EBIT, pensando no ROI, treinando as pessoas diariamente. Acho que o nosso trabalho aqui, professor, executivo, né? O nosso trabalho, acho que nos últimos anos foi sempre treinar a gente, né? E treinar a gente quer dizer, temos que estar juntos, né? Independente do tipo técnico do treinamento. Mas acho que o líder que conseguir cativar as pessoas e ter elas junto, esse aí vai ter sucesso. Eu acho que ele tá em construção eterna, né? Até porque grandes líderes 20 anos atrás eles já são questionados, né? A liderança. Mas tem um especialista já falecido que foi o Richard Whiteley, que ele era um médico e depois se tornou um especialista em qualidade, é um dos pais da qualidade. Ele dizia o seguinte, né? Aliás, até foi a tese do meu MBA. Ele dizia o seguinte: você não tem que satisfazer a pessoa, você não tem que satisfazer o teu funcionário, o teu colaborador, o teu fornecedor ou o teu cliente. Você tem que tornar ele bem-sucedido. Tornar bem-sucedido é saber escutar o que a pessoa precisa. Então, vai ser muito mais um conector do que propriamente um executor. E aí, esse conector ele vai ter que ter lá o seu hard skill bem desenvolvido, mas ele vai ter que saber transitar entre gerações e também em relação a países também, né? Porque cada vez mais isso, por mais que a gente está vivendo um momento mais polarizado, mas isso é pontual, né? Então, tem que ser um conector ou uma conectora. Bem, eu acho que uma das belezas desse programa é a gente ter vontade de conversar mais, né? E a gente abordou, acho que fomos tantas avenidas, abrimos tantas avenidas, tanta conversa, eu acho que ela não se esgota. Eu acho que esse é um ponto muito importante aqui. E é um privilégio ter vocês aqui mais uma vez, abrindo a temporada. Mas antes de terminar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para a nossa audiência. Acho que, bom, da minha parte, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que o C-Level é um sucesso. Eu olhei vários aí, você mandou hoje o link para mim, vários ali, realmente é muito legal. Acho que a gente é um aprendizado diário, né? Acho que a minha mensagem é assim, para os líderes e para aqueles que querem ser líderes, não desistam, estudem bastante, treinem, ouçam os seus mentores ou seus mentees, acompanhem as notícias do dia a dia e estejam ligados nos números financeiros da empresa, porque acho que hoje
a liderança ou os funcionários da empresa falta, aí como você mesmo comentou, né? Às vezes o cara não sabia o que era DSO, DPO e tal, mas inclusive, desculpa, né? Lá na Schaeffler a gente faz um treinamento financeiro para não financeiros, né? Então assim, estejam conectados, né? Engajados e falem, conversem com as pessoas, tenham contato com as pessoas. Acho que esse é o futuro aí. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, né, fazer esse painel com você. Parabéns pela iniciativa, porque é uma maneira de você compartilhar com pessoas que não têm acesso, que podem não estar aqui, mas vão ter acesso a diversas informações. Eu vou na primeira linha que você falou, né, da questão do aprendizado, que tem que ser contínuo. Na sexta-feira eu estava fechando uma turma de conselheiros, né, e eu comentei com eles, olha, isso aqui é como você limpar a sua casa, você tira o pó. Mas aí, em 5 minutos, já começa a precipitar poeira. Então, é assim, o aprendizado ali é contínuo. Você pode sair do seu MBA, da sua pós, no dia seguinte já começa a envelhecer. Então, a gente tem que ter aí uma agenda de aprendizado contínuo. A segunda coisa que eu falo, assim, não existe vantagem competitiva eterna. Isso que era o conceito do Michael Porter, acabou. Então, o que você tem, ela é relativa e muito rápida. Então, isso quer dizer que a gente tem que estar sempre olhando o que vai acontecer. E a terceira, seja generoso. A generosidade, por exemplo, que está acontecendo aqui, né, de pessoas que vêm, trocam informação, e a generosidade, ela permeia o meio acadêmico, ela permeia a empresa, pode ser o executivo mais top da empresa, ou ao contrário, porque às vezes o estagiário ele pode te ensinar uma coisa, né? Então, ser generoso é muito importante no processo de crescimento e desenvolvimento de um profissional. Bom, adorei esse final, fantástico, né? Está parecendo realmente aquilo, o final, o melhor veio no final. Parabéns, muito obrigado, dicas excepcionais. Eu adoro essa questão final que o professor colocou, essa questão de generosidade, para mim ela é extremamente importante, porque a troca, ela enriquece a todos nós o tempo inteiro. A gente sabe que você muitas vezes está numa fábrica falando com uma pessoa, em teoria uma pessoa simples que pode trazer alguma coisa para você que muda completamente sua percepção de mundo, que dá uma ideia excepcional. Eu acho que essa generosidade faz com que você tenha um caminho aberto para as pessoas trocarem. Eu acho que, sobretudo, isso é o mais importante para a gente poder trocar, né? Bom, eu quero muito agradecer ao Rubens Campos, vice-presidente sênior da Aftermarket Automotivo da Schaeffler, e ao professor da ESPM, Jean Carlos Alcalay, por terem aceitado o nosso convite. E, como sempre, não poderia deixar de agradecer a você que esteve conosco até aqui. Se você quiser acompanhar os episódios das temporadas anteriores e mais conteúdos relevantes, basta acessar as plataformas de streaming, as redes sociais e o site da JLL. Um abraço e até o próximo Conexão C-Level.